Se a gente for ver, durante todas as épocas, todas as civilizações, sempre existiram livros, e mais livros bastante importantes. Os escritos mais antigos que nós temos conta vêm dos Vedas. No Oriente nós vamos ver o Corão, muito idolatrado pelo povo muçulmano. A Bíblia também é outro livro bastante importante. Mas, em realidade, um livro bastante importante e que acabou, pelo menos, mudando a minha vida, foi um livro que foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Allan Kardec, até então professor Rivaio, ele consegue codificar as informações que vieram do alto e colocar num livro. Eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de lidar com o Livro dos Espíritos. É um dos livros mais fantásticos que se tem, porque é bastante interessante, porque são perguntas e respostas, onde o codificador ele fazia a pergunta para os espíritos e esses respondiam, e com uma tranquilidade e com uma coerência fora do comum. Então a gente vai perceber o quê? Que o Livro dos Espíritos, ele é um livro, mas que ele é dividido em 7 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos é a introdução. Mas antes de falarmos da introdução, o codificador, depois no 6º livro, na Gênesis, ele fala assim: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara e analisa, e remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Alguém poderia me falar quais foram os fatos novos que se apresentavam na época do codificador? Começou em 1848, depois nos Estados Unidos e depois mudou para a Europa? Isso mesmo. As mesas, elas começavam a balançar, a falar. E esse professor, que teve a sua criação toda em Iverdon, com iminente pestalose, ele consegue tirar daquelas mesas informações que ele futuramente ia fazer com que a doutrina espírita fosse codificada. E voltando a falar, a admiração que eu tenho pelo Livro dos Espíritos, quando eu lidei a primeira vez com ele, eu já achei bastante interessante. Mas depois, assistindo um seminário com o professor Cosme Massi, da Federação Espírita do Paraná, ele mostrou algumas informações sobre o Livro dos Espíritos, e eu fiquei ainda cada vez mais fã. E hoje eu vou tentar um pouquinho, junto com vocês, que nós façamos uma viagem pelo Livro dos Espíritos. A estrutura geral do Livro dos Espíritos, o codificador ele vai escolher o objeto de estudo, ele vai analisar o objeto de estudo, ele vai formular leis e ele vai deduzir consequências. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou falando. A introdução do Livro dos Espíritos não é uma introdução ao livro, mas sim uma introdução à doutrina espírita. Lá Allan Kardec, ele vai falar o quê? Ele vai falar que existem algumas palavras que ela tem mais de um significado. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, eu peguei a manga, todo mundo entendeu o que eu falei? Hã? Eu posso ter pego a fruta ou posso ter pego um pedaço da camisa, não é verdade? E o codificador falou que 2 palavras não podem expressar a mesma coisa. Como já existiu o termo espiritualista, espiritualista é aquele que acredita que existe alguma coisa além da matéria. Então nós espíritas somos espiritualistas, os católicos, os muçulmanos, os budistas, todos aqueles que acreditam que o espírito ele não morre com o corpo físico, vai ser espiritualista. Mas espírita, ele colocou esse nome, ele inventou esse termo para designar aqueles que iriam seguir a codificação feita por ele. Então é muito importante que antes de ler o Livro dos Espíritos, nós leiamos a introdução.
porque lá nós já vamos encontrar bastante informação a respeito da doutrina espírita. Logo depois, ele vai fazer os prolegômenos, onde é uma apresentação dos espíritos que participaram da doutrina espírita. E aí sim, ele começa com 4 livros. Então, no primeiro capítulo, ele vai escolher o objeto de estudo da doutrina, onde tem a parte primeira das causas primeiras. Ele vai saber logo de cara, a espiritualidade vai informar para ele de Deus. Quando ele fazia perguntas, os espíritos respondiam sobre Deus. E que Deus criou espírito e matéria. E que da manipulação do espírito sobre a matéria é criado tudo que nós vemos até hoje. Então, o primeiro capítulo ele vai falar do Criador. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: que é Deus? Percebam, ele não pergunta quem é Deus ou o que é Deus. Ele não usa um artigo definido para perguntar sobre Deus. E os espíritos respondem: é causa primeira, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Só que o codificador ele não se satisfazia com uma simples resposta. Ele perguntava várias vezes e de várias maneiras as perguntas. Na pergunta número 10, por exemplo, do Livro dos Espíritos, o codificador, os espíritos vão falar para Allan Kardec o seguinte: olha, vocês não possuem sentidos ainda para entender o que é Deus. E na pergunta número 14, os espíritos aconselham o codificador: olhem, pare de se preocupar tanto com Deus. Preocupem-se mais com seus problemas. Ou seja, de uma maneira educada, os espíritos falaram o quê? Olha, você não dá conta nem com o problema de vocês estão querendo entender o que é Deus? Porque eu não sei se vocês sabem a diferença entre imortal e eterno? Eterno é Deus, aquele que sempre existiu lá. Porque se alguém tivesse criado ele, aquele que o criou seria Deus. E imortal somos nós espíritos. Nós tivemos um começo, mas nós não vamos morrer mais. Conseguiu entender a diferença? Tá? Então, ele vai fazer, nesse primeiro capítulo, esgotar todas as perguntas a respeito de Deus, e os espíritos vão dar uma informação para ele, conforme está na questão 10. Olha, não tente se aprofundar muito sobre o que é Deus, porque vocês não possuem sentidos. No segundo capítulo do primeiro livro, ele fala dos elementos gerais do universo. Ele vai falar que Deus criou 2 princípios, o princípio espiritual e o princípio material. Tudo que existe no universo emana desses 2 princípios. Então, se eu for perguntar para vocês de uma barata, por exemplo, quando a barata está andando e vai alguém e mata a barata, o que ficou lá da barata é o princípio material ou o princípio espiritual? Princípio material, certo? O nosso corpo físico vem do princípio material ou do princípio espiritual? Do princípio material. E é fácil de ver, basta ver uma pessoa quando ela está encarnada e ver o corpo da pessoa quando ela desencarna. Tá? Tudo que dá vida para a matéria, tudo que faz animar na matéria, vem do princípio espiritual. E tudo que ela manipula é o princípio material. Depois, no terceiro capítulo, ele vai falar da criação. Allan Kardec pergunta sobre Adão e Eva. Existiu esse Adão? E na questão 51, os espíritos falaram que esse Adão e Eva é uma alegoria somente. Que toda a humanidade não podia estar originada apenas de um só casal. E na pergunta 59, vai ter uma pergunta, nessa pergunta fala, considerações bíblicas sobre a criação do mundo, onde o Kardec faz uma comparação entre o que a ciência descobriu e o que a Gênese bíblica trazia sobre a criação do mundo. E eles chegam à conclusão, os espíritos nos dizem, que a Bíblia não está errada, apenas a interpretação é de uma maneira diferente que deve ser vista. Tá? E logo depois ele vai falar do princípio vital, ou seja, que é a parte mais importante de toda a criação, de todas as causas primárias. Então, nesse primeiro capítulo, o Allan Kardec ele vai escolher o objeto de estudo da doutrina. Deus
Os espíritos falaram que nós não temos sentido ainda para entendê-lo. A matéria já tem a ciência do nosso mundo que estuda a matéria. Coube a doutrina espírita estudar o quê? O espírito. E o segundo livro do Livro dos Espíritos vai falar única e exclusivamente dele, ou seja, de nós, os espíritos. E o professor Rivaio, ou Allan Kardec, ele faz uma comparação bastante interessante, porque ele fala que existem dois mundos. Isso aí é só didático, tá? Não é que existe um mundo espiritual e um mundo corporal. Esses mundos, eles se misturam a todo momento. E que os espíritos, nós podemos estar em 6 situações. Na primeira situação, a passagem do mundo espiritual para o mundo corporal. O espírito está no mundo espiritual, vai para o mundo corporal. Na segunda passagem, o espírito está do mundo corporal e vai para o mundo espiritual. Na terceira, o espírito pode estar somente lá no mundo espiritual. Na quarta, ele pode estar vivendo no mundo corporal, que é o nosso caso agora, né? A quinta passagem, ele pode estar no mundo corporal interagindo no mundo espiritual. E na sexta passagem, eles podem estar no mundo espiritual interagindo no mundo corporal. A princípio pode parecer meio confuso, mas é através dessas passagens, desses lugares, dessas situações que os espíritos estão vivendo, que vai ser feito todo o segundo capítulo do Livro dos Espíritos, que vai falar do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Primeiro capítulo que nós vamos ver, ele vai falar dos espíritos, que é o objeto de estudo. Então, na pergunta número 80, o Allan Kardec pergunta se Deus criou todos os espíritos numa determinada época e depois parou de criar. O que vocês acham? Justamente, os espíritos vão falar que Deus continua criando constantemente. E na pergunta 88, o Allan Kardec pergunta se o espírito tem forma. Vocês querem chutar? Vocês estão indo bem, vocês acertaram todos até agora. Não tem forma. Eu não sei nem por que eu estou fazendo essa palestra aqui, você já sabe tudo isso aí, não é verdade? O espírito não tem forma. Olha, mas se o espírito não tem forma, lá os espíritos falam assim, olha, ele pode ser uma chama, um clarão, alguma coisa parecida. Mas se os espíritos não têm forma, como que o Chico Xavier falava que viu Emmanuel? Se o espírito não tem forma? Justamente, na questão 93, os espíritos falam que o espírito tem um fluido material ligado a cada espírito que dá forma para o espírito, que o Allan Kardec chamou de quê? Perispírito. Sabem o motivo de ser o nome perispírito? É alguma coisa que está em torno do espírito. Periferia é o quê? É alguma coisa em torno da cidade. E perispírito é um corpo fluídico do espírito que dá forma para o espírito. E o espírito tem cor? Está na questão 88A lá. Tem cor ou não tem o espírito? Pois é. Ele tem. Ó, tá gravado, depois vocês vão procurar. Se eu mentir, tá? Depois vocês vêm me cobrar, tá bom? Ele fala que o espírito ele vai desde o opaco até o brilho do rubi. E o que vai fazer que um espírito ele fique mais brilhante, por exemplo? A evolução que o espírito tenha. Da questão número 100 a 113 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec percebeu que existem escalas de espíritos diferentes. Ele fazia uma pergunta e via um espírito brincalhão. Ele fazia uma outra pergunta e via um espírito altamente intelectualizado e dava respostas acima da intelectualidade do pessoal da época. Então, Allan Kardec, da pergunta 100 a 113, ele vai fazer uma escala espírita. E eu estava dando uma olhadinha na minha escala espírita, assim, para ver, porque ele dá as características do lado, né, da classe que o espírito é. E eu fiquei meio desanimado, não é verdade? Eu não gostei daquilo que eu vi não, tá? Mas é interessante que a gente dê uma olhadinha na escala espírita. Logo depois que ele fala tudo sobre os espíritos, ele vai ter aquela passagem, certo? Que é passando do mundo espiritual para o mundo corporal. A passagem do espírito do mundo espiritual para o mundo corporal está acontecendo o que aqui? Fala mais alto.
Não, ele está vindo do mundo espiritual para o mundo corporal. Ele está encarnando, né? Ele está encarnando. Então ele vai falar aqui, ó, da encarnação dos espíritos. Vai falar tudo o que acontece na encarnação, o momento da concepção. O que acontece quando o espírito está destinado a encarnar. E é bastante interessante sabermos essa parte. Mas depois ele vai falar da passagem do mundo corporal para o mundo espiritual. Aí é o quê? Aí está acontecendo o quê? Está morrendo. Vocês têm curiosidade para saber? Vocês não vão morrer não, né? Não é verdade? Ninguém vai morrer, não é verdade? Então esse é o capítulo 3. Da volta do espírito extinta à vida corpórea à vida espiritual. Eu sei que vocês não têm curiosidade. Mas lá vai falar que quando a gente desencarna, às vezes tem um momento de perturbação. Que nem todos desencarnam da mesma maneira. O que acontece quando nós chegarmos do outro lado? Será que nós vamos ser recepcionados? Vai ter uma banda de música e tudo mais para nós? Então, quem tem curiosidade para saber nesse momento, eu sei que ninguém tem, não é verdade? Mas é interessante ver. Depois desse processo, olha, o espírito está vindo do mundo espiritual para o mundo corporal, está indo para lá de novo, está vindo de lá, volta para cá. O que ele vai lançar o capítulo sobre o quê? Isso, ele vai falar no capítulo 4 da pluralidade das existências. E foi muito difícil na época do Kardec para ele implantar essa cultura, porque os nobres da Europa naquela época, eles não admitiam a reencarnação. Porque jamais eles podiam admitir que o fato deles serem nobres, eles poderiam reencarnar e serem escravos. Inclusive existe na Inglaterra uma doutrina muito parecida com a doutrina espírita. A única coisa que eles não admitem é da reencarnação. Esse conceito foi tão difícil para o Kardec que ele precisou fazer o capítulo 5. E esse capítulo é apenas uma pergunta, a pergunta 222. Onde ele coloca que a reencarnação vem dos áureos tempos. Que na época de Jesus já falava da pluralidade das existências. E que não há justiça do Criador sem a reencarnação. Tá? Bom, daí depois ele volta de novo naquele esquema, não é? O espírito ele encarnou, depois ele desencarnou, agora ele está vivendo no mundo espiritual. Tá? Alguém tem curiosidade de saber como que é lá do outro lado? Vocês não querem saber de nada disso, não é verdade? Então ele vai falar da vida espírita. O que nós vamos fazer quando nós estivermos lá do outro lado? Quem acha aqui que vai tocar harpa? Você acha, irmã? Olha, não tem uma notícia muito boa para você, viu? Depois ele vai falar o quê? Depois do quarto estágio, vivendo no mundo corporal, onde ele vai lançar o capítulo 7, que é da volta do espírito à vida corporal. Aqui, meus irmãos, o Kardec ele vai perguntar para os espíritos qual a influência do corpo físico sobre o espírito. Por que existe a infância, vocês sabem? Como que é? Isso, mas por que o espírito vem numa fase de infância ainda? Ele passa, hoje em dia as crianças estão cada vez mais espertas, mais rápido, não é verdade? Justamente. Como é o nome do senhor? Como? Eri? Eli. Tá certo? Eu estou meio surdo, viu? Desculpa. Isso aí é verdade. O espírito, quando ele reencarna, ele precisa ter esse esquecimento mesmo, é um véu. Mas o período da infância é o período que os pais ainda podem exaltar as boas tendências do espírito. E aquelas más tendências, cabe aos pais o quê? Tentar minimizar. Se uma criança é muito caridosa e muito agressiva, o que cabe aos pais? Exaltar a caridade e tentar diminuir a violência. Nesse período, o espírito ainda é bastante maleável. E é por isso que algumas pessoas falam dos aborrecentes. Já ouviram falar isso aí? Aborrecente? Por que tem essa fase de aborrecente? O que eu não concordo, tá? É que é o espírito já tomando as tendências que ele vinha, que são dele. Já nesse momento da adolescência,
Quando o pai fala, filho, fica aí, muitas vezes ele fala, eu tenho que ficar aí por quê? Já não é aquela criança que ela obedece. Tá? Então é por isso, por que existem os loucos? Por que existem os idiotas? Lá está a explicação nesse capítulo, tá bom? Depois ele vai para o 5º estágio, estando no mundo corporal e interagindo no mundo. Como que acontece isso? De um espírito estar aqui no mundo corporal e conseguir interagir no mundo espiritual? Através dos sonhos também pode ser? Quando a gente sonha, a gente entra em contato com o mundo espiritual. Na pergunta 400 vocês vão ter oportunidade de ver. Mas falaram sobre a mediunidade também. Agora vocês sabiam que tem uma obsessão de encarnado para desencarnado? Todo mundo sabia disso? Como é que faz para você obsediar um desencarnado? Vou dar forma para vocês, tá bom? Gostei, ela até interpretou, né? Eu pensei que você estava chorando de verdade. Agora eu fiquei com medo. Como que é teu nome? Roberta. A Roberta falou bem. Desencarna um ente querido. A gente vai dar risada porque é espírita? Não. A gente vai sentir saudade? Vai. A gente vai chorar? Vai. O que a gente não pode se revoltar. Não pode se revoltar. Por quê? Porque imaginem que a gente ganhe uma viagem para a França, um lugar bem bacana. Vamos supor que a gente vá para a França. Nós estamos lá e estamos recebendo a notícia que a nossa mãe, ou o nosso filho, ele está depressivo, ele está numa tristeza muito profunda, porque a gente não para de chorar de saudade deles. Vocês iriam ficar sossegados nesse lugar? É assim que funciona na espiritualidade. E eu tenho um caso de uma pessoa que o filho desencarnou em virtude de um acidente de moto. Essa pessoa fez o quê? Mandou imprimir várias fotos e colou as fotos em todos os cômodos da casa. E toda vez que ela olhava para a foto do filho, ela chorava mais ou menos do jeito da Roberta fez aí. Você está obsediando. Você não está deixando aquele ser que se foi tranquilo. Outra coisa que a gente faz para obsediar desencarnado. Ai, mãe, a senhora que já se foi, está na parte espiritual, dá uma forcinha para eu arrumar um emprego. E o sujeito acorda na segunda-feira, meio-dia. Você acha que a mãe vai vir? Então, filho, tá aqui, ó, você vai ser presidente de uma multinacional. Quando os espíritos têm condições de nos ajudar, eles nos ajudam. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não fiquem pedindo coisa para os espíritos. Bom, nessa parte eu tenho que fazer um porém. No capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar lá, pedi e obtereis. Então a gente pode pedir. Tá? Mas eu particularmente já peço logo para o chefe. Eu já peço logo para Jesus, não é verdade? Assim, se ele que manda, mas o cuidado é o como que nós temos que pedir. Você vai pedir para ganhar na Mega Sena? Vai pedir para o Palmeiras ser campeão? Eu sou palmeirense, gente. Eu já cansei, não dá certo, acreditem em mim. Não é verdade? Então, a gente precisa saber o que pedir. Quando nós pedimos paciência, resignação, vontade de evoluir, tenham a certeza que nós estaremos com os nossos pedidos atendidos. Tá bom? Bom, então, esse capítulo é da emancipação da alma. Tá? Que vai falar bastante dos sonhos também. Depois, o último estágio, né? O espírito estando no mundo espiritual, interagindo no mundo corporal. Como que acontece isso? Que trabalho? Justamente, lembra da mesa girante? O espírito, ele está balançando a mesa, ele está interferindo no mundo corporal. Na pergunta 459, Allan Kardec fala, podem os espíritos interferir nos nossos atos e pensamentos? E os espíritos respondem, mais do que vocês podem supor. Geralmente são eles que vos dirigem. E na pergunta 525A, o Allan Kardec fala, olha, se a gente tem que desencarnar caindo de uma escada,
São vocês que quando a gente está subindo a escada, vocês puxam a escada e a gente cai de lá? O que vocês acham que os espíritos responderam? Eles falaram, nós podemos até fazer isso, mas a gente faz uma coisa mais fácil. A gente inspira você. Quando você está andando, a gente vai te inspirar. Olha, sobe aquela escada. A escada já vai estar podre. E a gente vai cair. Na pergunta 526, o Kardec pergunta, e se a gente tem que morrer de um raio? O raio vai cair numa árvore. São vocês que chamam o raio para a árvore? E os espíritos falam que não. Que eles nos inspiram. Começou uma chuva muito grande. Vem aquela vozinha no ouvido, falando assim, olha, vai para debaixo daquela árvore. Quando você entra debaixo da árvore, vê um raio que não sobra nada de você, não é verdade? Mas o Kardec deu 2 exemplos só de coisas que é a volta do espírito para o mundo espiritual. Mas quanto de nós já não ouvimos, quando cai um avião, por exemplo, relatos de pessoas que falam assim, era para eu estar naquele avião, só que furou o pneu. Só que eu tentei cortar caminho, peguei um trânsito danado, não consegui chegar. Já ouviram esses casos assim? Bastante, na verdade, quase sempre tem casos assim. Então os espíritos, eles nos ajudam mais do que nos levam à morte, tá bom? Assim, mas é só nesse caso para saber como que eles interferem. E o capítulo é o capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Daí, gente, todas essas passagens, o Kardec vai fazer o capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. De tudo que os espíritos estão fazendo, indo, voltando, interferindo, vivendo num lugar, vivendo no outro, vai surgir das ocupações e missões dos espíritos. E para terminar de falar do princípio espiritual, ele vai falar no capítulo 11 dos 3 reinos. Alguém aqui acha que quando o cachorrinho desencarnar, ele vai ficar esperando a gente desencarnar, para a gente dar uma voltinha com ele lá no nosso lar? O que vocês acham? Eu estou magoando alguém quando eu falo isso? A senhora está sendo magoada? A senhora quer que o cachorro da senhora desencarne e fique esperando a senhora até lá? Já foi um? Pois é. Na questão número 600, os espíritos falam que os animais, eles reencarnam quase que instantaneamente, porque é um princípio inteligente em evolução. E não é o caso da nossa irmã, mas seria muito egoísmo a gente querer que ele ficasse lá sem fazer nada, esperando a gente chegar para dar a voltinha com ele. Entretanto, existem alguns autores espíritas que falam que não, que tem alguns animais que eles permanecem ainda no mundo espiritual. Mas a informação que eu estou passando para vocês é do Livro dos Espíritos, tá? Tá bom? Então termina aqui, ó, o 2º livro do Livro dos Espíritos, que vai falar dos espíritos. Só que o Kardec, ele percebeu uma coisa interessante. Havia espíritos que, se ele pensasse que ele estava agora na praia de Boa Viagem, tomando uma água de coco, instantaneamente ele estaria na praia da Boa Viagem. E tem outros espíritos que, para ele entrar aqui na sala, se não abrisse a porta, eles não entravam. E ele quis questionar o porquê. E ele descobriu o quê? Aqui estão todos os capítulos, né? Ele descobriu que, dependendo da evolução e da moralidade do espírito, ele poderia fazer mais ou menos coisas na espiritualidade. Então ele vai falar no 3º livro das leis morais. No 1º capítulo ele vai falar o que é lei. No 2º, quais são as leis. E no 3º, como praticar as leis, tá? No 1º capítulo ele vai falar da lei divina ou natural. E ele vai falar, todas as leis são divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, e o homem de bem estuda e pratica as leis da alma, tá? Na questão 617. Nesse capítulo, não é uma lei ainda que o Kardec está falando, ele vai explicar o que é a lei. E na questão 625, o Allan Kardec pergunta para os espíritos, olha, eu preciso de um modelo e guia para a humanidade. Onde veio a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Eles responderam o quê? Jesus. A partir daí, Jesus é o nosso modelo e guia. Na questão 627, o Kardec pergunta para os espíritos, olha, se Jesus já trouxe todas as verdades, por que vocês estão vindo trazer novas informações? E os espíritos respondem, é porque na época de Jesus precisava falar por parábolas, para que o povo daquela época entendesse.
Nós estamos vindo, através da terceira revelação, para escancarar a verdade na frente de vocês. Na questão 630, o Allan Kardec pergunta: o que é o bem? O que é o mal? Se eu perguntasse para algum de vocês o que é o bem, ou se eu fosse lá fora e perguntasse para alguém, eu falo assim: olha, o que é o bem? Provavelmente alguma pessoa falaria assim: olha, o bem é tudo aquilo que nos faz bem, e o mal é tudo aquilo que nos faz mal, certo? Mas tem um ditado que fala que há males que vêm para bem. E para um estuprador, se você vai perguntar o que é o bem para ele, ele vai falar o quê? Olha, para mim o bem é estuprar. E a resposta dos espíritos é fantástica. Porque eles vão falar assim: o bem é tudo aquilo que vai de acordo com as leis de Deus. E o mal é tudo aquilo que vai contra as leis de Deus. E na questão 621, Kardec pergunta: mas onde estão escritas as leis de Deus? Alguém falou aí? Quem está falando? Desculpa, não dá para ver. Parabéns, é isso mesmo. Na consciência. E a consciência, ela vai nos julgar, estando encarnado ou desencarnado, tá? Tem gente que acha que vai desencarnar para depois a consciência falar alguma coisa. Mesmo encarnados, ainda nós podemos lidar com a consciência, tá bom? Bom, nesse terceiro livro, ele vai falar: entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas, cujo estado pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. A partir dessa frase, o Allan Kardec, nos outros capítulos, ele vai estabelecer os deveres do homem e da mulher também, né? Mas do homem e a humanidade, para com cada um deles. Então, se a gente for perceber, estabelecem os deveres do homem para com Deus. Lei de adoração. Quando nós quisermos adorar a Deus, não é necessário que nós estejamos em um lugar específico, mas sim que nós entremos em contato com o Criador. Então a gente pode estar adorando a Deus dentro do centro espírita, dentro de casa, dentro da tua comunidade, dentro do teu trabalho. Um dos deveres do homem para com Deus é a lei da adoração, que é o segundo capítulo. O outro capítulo é a lei do trabalho, que é o capítulo 3. Toda vez que nós trabalhamos, e lá no livro dos Espíritos está falando que todo trabalho útil é um trabalho. Quando você chega na tua casa e você conversa com teus familiares, é um trabalho que você está fazendo. E dessa maneira você está cumprindo os deveres estabelecidos para com Deus. Então, por mínimo que seja o trabalho que nós fizermos, é alguma coisa que nós estamos fazendo em benefício da criação toda. Por isso que é um dever do homem para com Deus. Logo depois, é estabelecido os deveres do homem para com o homem mesmo. E daí, no capítulo 4, vai falar sobre a lei da reprodução. Nesse capítulo, o Kardec vai falar do controle da natalidade. Vai falar do casamento naquela época. E tantas outras perguntas que, se a gente for trazer para o dia a dia, elas cabem perfeitamente às suas respostas. Então, todos nós, homens, precisamos reproduzir. Porque se não houver uma lei de reprodução, a gente não vai conseguir reencarnar. E está lá no livro dos Espíritos, na questão 230, que nós, na espiritualidade, nós podemos evoluir bastante. Mas é aqui, encarnados, que nós conseguimos colocar em prática o nosso aprendizado. Tá? Depois, lei de conservação. Todos nós possuímos essa lei, que é uma lei de conservação. Tá? Então, quando alguém fala, mas você não tem medo, o medo é um alarme da lei de conservação. Tá? Que nós precisamos ter. Todos nós temos isso, tá? Lei de conservação. Uma lei que é logo depois dessa é a lei de destruição. É lícito destruir? Quem aqui destruiu alguma coisa hoje? O que você destruiu? O quê? Uma caixa? E o nosso irmão que está lá atrás? Ah, é? 2 computadores? Mas eu vou fazer uma pergunta agora. Para a senhora, pode ser?
O que a senhora comeu hoje? Eu estou vendo que a senhora é bem esbelta, tá? Assim, por isso que eu acho que a senhora destruiu pouco hoje, na verdade, e durante a vida. Mas o que foi? A senhora pode falar? Se não quiser falar, não tem problema. Justamente. Carne, comeu carne? Quando ela come carne, ela destruiu o quê? Quando ela come uma fruta, ela está destruindo o quê? Acreditem, meus irmãos, aqui já foi um dia, foi uma floresta que precisou ser destruída para que levantasse as casas. Então, a doutrina espírita vai falar que destruir não é errado. Só que lá vai ter um capítulo falando do supérfluo e do necessário. A gente pode destruir para nos alimentar, para nós nos mantermos. Mas quando a gente começa a destruir mais do que nós precisamos, nós sentiremos as consequências. São Paulo está tendo chuva? Não. Estão pedindo para economizar água? Hoje eu passei, tinha uma mulher conversando assim, ó, com a mangueira assim, a água escorrendo. Está destruindo a água, gente? Quem que vai pagar as consequências? Então, cuidado. Destruir não é errado. Agora precisa saber como que nós estamos destruindo. Tá bom? E daí os deveres de nós com o próximo. Lei de sociedade. Todo mundo tem que viver em sociedade até para que haja um progresso. Vocês acham que se pegar uma pessoa e deixar ela abandonada no deserto, ela vai conseguir ter um aprendizado? Pode até ter, mas quando a gente está no convívio diário com as outras pessoas, a gente aprende muito. Por isso que é uma lei com o próximo, é a lei de sociedade. Lei do progresso. Todos nós precisamos progredir. E lá o Kardec fala que mesmo se a gente quiser impedir o progresso, a gente não vai conseguir. Eu vejo algumas pessoas falando, ai, na minha época. Vocês já ouviram gente falar assim? Eu não estou falando que tudo era ruim antes. Era diferente. Mas, meus irmãos, assim, hoje as coisas estão tão mais fáceis. Eu lembro quando eu saía, minha mãe ela só rezava para Deus. Hoje em dia, se meus filhos saem, eu entrego o celular. Tudo bem que eles desligam para não ligar, não é verdade? Mas a gente tem isso. Hoje, se está acontecendo alguma coisa do outro lado do mundo, nós estamos sabendo. É lógico que com todo esse progresso também vem as coisas ruins. Mas não tem jeito. Mesmo que nós queiramos votar, não dá. O progresso, ele não tem jeito de retroagir. E depois tem a lei de igualdade. Todos se recordam do Dia da Mulher? Dia 8 de março? Foi há pouco tempo. Vocês sabem por quê? Que dia 8 de março foi considerado o Dia Internacional da Mulher? Isso, lá nos Estados Unidos, tinha umas funcionárias de uma fábrica têxtil que elas quiseram fazer greve. Sabe o que eles fizeram? Fecharam, trancaram elas lá dentro e colocaram fogo na tecelagem. Sabe que ano que foi isso? 1857. Isso foi no dia 8 de março. No dia 18 de abril, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos e lá vai falar que homens e mulheres são iguais, com os mesmos direitos, apenas com deveres diferentes. No mundo que matava a mulher queimada por causa dela ter feito greve, o Livro dos Espíritos já vinham e falando que nós, homens e mulheres, temos os mesmos direitos. Tá? Então essa é a lei de igualdade. E depois a lei de liberdade. Onde os Espíritos vão falar que a nossa liberdade total é só no pensamento. Porque a nossa liberdade termina quando começa o direito do outro. Não é verdade? Então aqui ele estabelece os nossos deveres para com Deus, para com o homem e para com o nosso próximo. E depois ele vai resumir todas essas leis e ele vai colocar na lei de justiça, amor e caridade. E para terminar, ele vai falar como é que nós devemos praticar a lei.
que é a lei da perfeição moral, no capítulo 12. Na pergunta 919, o Kardec perguntou meio prático e eficaz para que nós possamos nos melhorar. Vem Santo Agostinho e fala, olha, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E o Kardec falou, olha, não é desse jeito que o Kardec está, eu estou interpretando, tá? Olha, é muito legal a resposta, mas como que a gente faz isso? Novamente, Santo Agostinho vem e fala, fazei como eu quando estava aí na terra. Todos os dias, quando eu ia deitar, que eu colocava a cabeça no travesseiro, eu ficava lembrando das coisas boas que eu tinha feito, das coisas não tão boas e tentava consertar. E ele vai explicando, Santo Agostinho, um jeito mais fácil para nós evoluirmos espiritualmente. Do cumprimento dessas leis, ou não, do cumprimento dessas leis morais ou não, vai surgir o quarto capítulo, que é do mundo corporal, das esperanças e consolações do mundo corporal. Aqui vai citar, por exemplo, sobre a perda de entes queridos, tá? Que é uma coisa que é muito difícil para nós ainda. Então vai falar das penas e gozos terrenos. O Kardec pergunta se nós podemos desfrutar da felicidade total. E os Espíritos falam que aqui ainda não é o momento de uma felicidade total. E dá para se entender, não é verdade? Por mais que eu tenha muita saúde, por mais que eu tenha muito dinheiro, eu não posso ser feliz quando eu vejo um irmão meu passando por várias dificuldades. E aqui no outro capítulo, que ele vai falar do mundo espiritual, das penas e gozos futuros. Existe o céu? Existe o inferno? O purgatório? E os Espíritos vão falar que existe sim. Mas não é um lugar para onde se vai, mas sim um estado em que o espírito se encontra. Tá bom? Terminado isso, o Allan Kardec, ele coloca as conclusões, que é um convite a todos nós a trabalharmos pela seara do Cristo, através da doutrina espírita, tá bom? Só que, desse livro dos Espíritos, em 1861, ele pega aquela segunda parte e lança o livro dos médiuns. Todo mundo já ouviu falar do livro dos médiuns? Quem quer saber de mediunidade, precisa obrigatoriamente ler esse livro, mais do que ler e estudar. Por que precisa? Porque o Kardec fala que não se pode pegar uma pessoa que tem a faculdade mediúnica e colocar lá dentro de uma reunião. Ele fala que o médium é mais ou menos como um estudante de química. Você vai pôr ele dentro de um laboratório logo de cara, se ele misturar algumas substâncias, explode na cara dele, não é verdade? Então, é um livro muito importante, o Livro dos Médiuns. Em 1864, ele pega aquela terceira parte das leis morais e lança o Evangelho segundo o Espiritismo. O Kardec fala que a vida de Jesus ela pode ser dividida em 5 partes. Os milagres, as predições, os atos comuns da vida do Cristo, as palavras que serviram de dogmas para a igreja e a vida moral. As 4 primeiras, infelizmente, foram deturpadas. Só que a vida moral de Jesus, ninguém pode contestar. E ele pega da Bíblia, dos Evangelhos, passagens de Jesus e coloca uma explicação na visão da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo não foi um evangelho novo trazido pela espiritualidade. É uma explicação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Depois, em 1865, ele lança o livro O Céu e o Inferno, que ele vai pegar aquela última parte das esperanças e consolações. Daí ele vai adentrar como que é o céu dos cristãos, como que é o inferno pagão. Tem anjos, tem demônios, quem são os anjos, quem são os demônios? E na segunda parte, ele vai fazer um testemunho de vários espíritos de diversas classes. Espíritos suicidas, espíritos felizes, espíritos sofredores, que vêm falar para ele o que eles estão sentindo na pátria espiritual. Tá? E por final, ele lança a Gênese, que é daquela primeira parte. Algumas pessoas falam assim, mas tem coisa na Gênese, por exemplo, que a ciência já falou que está errado. E isso é muito tranquilo para nós espíritas. Porque o próprio Kardec falou que quando a ciência
demonstrasse que a doutrina espírita estivesse errada num determinado ponto, que nós espíritas seguíssemos a ciência. Então, as coisas materiais é uma descoberta atrás da outra a todo momento. Mas, das coisas espirituais, a ciência ainda não mudou nada, mesmo porque ela nem está interessada em ver as coisas espirituais. Esses, meus irmãos, são os livros que nós devemos estudar. A casa aqui, ela abre cursos. É um convite que eu faço a todos vocês, venham estudar a doutrina espírita. Eu vejo muita gente querendo estudar obras complementares, sem saber da base da doutrina. É através da doutrina que nós vamos evoluindo. E que um dia chegaremos todos nós a ser espíritos puros. Faremos parte do exército de Jesus. O exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda a todos os nossos lares. Pela atenção e a participação e a simpatia de cada um de vocês, muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido.